Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu agradeço o convite da Dot Store para compartilhar o conhecimento sobre esse assunto. Vou me apresentar antes de começar o nosso primeiro webinar do ano. Eu sou o Jefferson, como a Carolina comentou. Eu trabalho na CIV há 6 meses, sou gerente de inteligência competitiva e a CIV hoje é uma empresa de monitoramento, inteligência e otimização de preços e produtos no e-commerce. E como a gente tem muitas informações e muitos dados, o tema desse webinar é para resolver um problema hoje que qualquer empresa, tanto e-commerce quanto offline hoje, tem, que é como analisar as informações, como extrair inteligência do monitoramento de preço da concorrência. Como a Carolina comentou, se vocês tiverem alguma dúvida, durante a apresentação podem enviar que eu vou responder. A apresentação ela está dividida em alguns temas para a gente dar um foco maior em cada assunto e tirar dúvidas. O primeiro assunto que vai ser abordado é toda a parte do monitoramento do mercado. Então, uma vez que você tem um e-commerce e a apresentação é focada para e-commerce barra varejo, que quando você vai fazer o monitoramento das informações, então você vai captar essas informações e você depois vai fazer algumas análises. Antes de você fazer essas análises, tem o outro tópico da apresentação, quais as métricas que são mais relevantes nesse monitoramento. Então, quais são os principais KPIs que são analisados hoje para fazer o monitoramento da concorrência. Uma vez que o varejista começou a fazer o monitoramento, começou a coletar essas informações, já sabe quais são os KPIs e as métricas que ele vai analisar, ele precisa começar a fazer as análises, né? Então, e agora que tem um bando de dados, quais são as análises que você pode fazer? E nessa parte da apresentação serão abordados tanto a parte de análises com informações internas, quanto internas do varejista, venda, margem, estoque, e informação do mercado, para conseguir otimizar a conversão e a margem. E após fazer todas essas análises com as informações, seguindo aqui no próximo capítulo, eu vou compartilhar com vocês alguns cases de sucesso que a CIV compilou ao longo do tempo com os principais resultados e clientes que conseguiram colocar tudo isso em prática. Então, obviamente, tem uma parte teórica e conhecimento que será compartilhado, mas tem clientes hoje da CIV que já conseguem colocar isso em prática e otimizar a gestão dos seus preços e dos seus produtos no e-commerce. Antes da gente entrar no tema da palestra, do webinar, um pouco de contexto sobre o e-commerce. Então, 1 em cada 4 brasileiros hoje já faz compra pela internet. Então, a gente tem um público aí bastante considerável. E um outro ponto importante é que um produto pode mudar bastante de preço, né? A gente tem produto que muda até 12 vezes por dia. Hoje, 96% dos consumidores, eles comparam preço em pelo menos 4 lojas antes da compra. Obviamente que para algumas categorias mais, para outras categorias menos, mas é um mercado extremamente competitivo. E essa competição ela se dá porque é muito fácil abrir uma loja hoje, então é uma barreira de entrada hoje no segmento muito baixa. E um outro ponto importante é que hoje 11 milhões de pessoas, novas pessoas, a previsão para o ano passado aí, previsão para o ano passado não, em 2014 a previsão era que fechasse 11 milhões de novos consumidores comprando na web, em um mercado que atingiu 35 bilhões de faturamento em 2014. Essas informações desse slide são
algumas da CIV e outras do Web Shoppers da Ebit. Então, o cenário ele é de bastante oportunidade hoje no e-commerce, né, devido ao tamanho, novos entrantes, etc. Mas também um cenário extremamente competitivo que as empresas precisam fazer esse monitoramento para que consiga ficar à frente dos seus principais competidores. Dando início aos temas sugeridos aqui no webinar, começando pelo monitoramento, como que, para começar o monitoramento, as empresas precisam coletar essas informações. Então, imagina que você é um varejista e você tem milhares de produtos no seu site. Então, você pode monitorar todos os produtos, ou você pode começar monitorando alguns produtos mais relevantes, uns produtos estratégicos e assim por diante. Então, é muito importante saber quais são os produtos. É muito importante saber quais são os principais concorrentes que você vai monitorar. E é bem relevante saber quais são as métricas que serão usadas no monitoramento. Então, uma vez que você definiu os produtos, os concorrentes e as métricas, você precisa colocar isso em prática. E aí, para ilustrar ao longo da apresentação, eu vou colocar uma loja aqui fictícia, até em homenagem ao meu filho, já é pai do Rafa, uma loja focada em artigos para bebês, é um exemplo, tá? Essa loja obviamente não existe. Então é uma loja que tem 5.000 produtos, tem 20 categorias, 100 marcas, tem uma taxa de conversão hoje de 3%, com uma margem de 30%. O foco principal dessa loja é oferecer a melhor experiência para os seus clientes. Então, a estratégia dessa loja não é seguir a concorrência para todos os produtos, ou seja, apesar da gente saber que é um mercado extremamente competitivo, a estratégia desse site não é seguir todos os preços. Então, isso é muito importante, apesar de ser um exemplo, porque hoje, por exemplo, se você tem um e-commerce, qual é a estratégia do seu e-commerce? Obviamente que toda empresa, não só e-commerce, existe para vender mais, satisfazer os clientes, dar lucro e assim por diante. Só que essa loja, o foco dela, a estratégia principal, não é oferecer o menor preço, e sim manter a rentabilidade hoje de 30%. E os principais concorrentes, Tricai, Bebê Store, Baby.u, focados em artigos para bebês, e outras lojas que comercializam produtos de bebês americanas. Os concorrentes, vale a pena fazer um parênteses, quais são os concorrentes? Nesse caso, os concorrentes são concorrentes direto de uma loja que vende produto para bebê, e concorrentes que vendem produtos para bebês e outros produtos. Então, é importante saber quem são os seus concorrentes, se você vai seguir um concorrente que vende só produto para bebê, se você vai seguir um concorrente que vende todo tipo de produto, porque às vezes um concorrente que vende só produto para bebê, ele pode ter uma barganha maior, então o custo para comprar aqueles produtos é inferior, porque ele tem uma maior barganha, e o preço de venda dele pode ser mais competitivo do que o seu. Então, ele pode ser um concorrente não direto. Então, é muito importante saber qual é o concorrente que você vai monitorar. E os produtos, como é uma loja focada em margem, então ele vai focar nos produtos mais relevantes da loja dele, né, os produtos da curva A, que representa X% da venda dele. Então, aqui só resumindo, quais são os produtos? Produtos da curva A, os principais concorrentes e as principais métricas. A gente vai falar bastante sobre essas métricas ao longo do webinar. E aí eu só vou destacar agora aqui, falar rapidamente, que é o percentual de produtos mais caros, ou seja, né, dos produtos que eu estou analisando com o mercado, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, na loja Gé Pai do Rafa versus esses concorrentes, quantos eu estou mais caro? Então, esse percentual já indica ali um pouco da sua competitividade. Só que não adianta você saber só a quantidade, você precisa saber o quanto está mais caro. Então, por exemplo, se você tem 80% dos seus produtos mais caro, com uma diferença de preço de 40% mais caro, né, o seu cenário
ele é crítico porque em um mercado extremamente competitivo, como a gente viu no contexto, você manter esses indicadores tão altos é totalmente prejudicial para o seu negócio. E a outra informação importante é o percentual dos meus itens que estão indisponíveis nos concorrentes. Então, eu tenho, por exemplo, 100, e desses 100 produtos eu sei que 30 nenhum dos meus concorrentes tem. Então, a gente vai abordar um pouco em detalhes mais essas métricas e depois traçar estratégias para aumentar e otimizar cada uma delas, focado em aumentar a margem e aumentar a conversão. E por último, como apresentado no início da apresentação, compartilhar um pouco de cases de clientes que já estão extraindo resultado e extraindo inteligência desse monitoramento inicial. Tá? Então, aqui passando rapidamente, como monitorar essas métricas hoje. Então, hoje, se o varejista não tem uma empresa como a CIV que faz esse monitoramento, o trabalho hoje ele é manual. Então, eu vou dar destaque aqui, obviamente, para os produtos, 100 produtos, que faz a 80% da venda, e se não tivesse a CIV para ajudar o varejista a capturar essas informações de forma automática, né, esses 100 produtos em 5 concorrentes durante 20 dias, fazendo esse monitoramento manual, gastando 1 minuto por consulta, vamos colocar assim, seriam 10 mil minutos, ou seja, são 7 dias só fazendo monitoramento para pouquíssimos produtos. Então você imagina se você coloca aí 70 mil produtos, 50 mil produtos, que são empresas hoje que a CIV já faz esse tipo de trabalho, o tempo inicialmente que já é economizado para você ter uma informação bem estratégica, como a gente vai ver mais para frente. Então, passando na parte do monitoramento, uma vez que você capturou essas informações nos seus concorrentes, você já vai conseguir saber, por exemplo, 80% dos produtos da minha curva A estão mais caros do que o menor preço do mercado, com uma diferença de 10% e 5% desses produtos só eu tenho naquele momento, ou seja, nenhum concorrente meu tem, está com ruptura. Então, mostrar esse passo a passo e reforçar isso para que cada loja consiga saber qual é o seu cenário, e esse cenário a gente está notando que, obviamente, que é um exemplo, que tem muitos produtos mais caros, com uma diferença relativamente alta, então o cenário aqui seria de menor conversão. Tá? E como eu dei uma ênfase nesse capítulo anterior, na parte do monitoramento manual, então, além do tempo gasto, a possibilidade de erro hoje é muito grande. Então, se você tem alguma pessoa no seu time fazendo esse tipo de trabalho, além do tempo que você está investindo para aquela pessoa fazer um trabalho extremamente manual, a possibilidade de erro é enorme. Se ela está consultando 2 produtos, que são esses controles esses joysticks de videogame, aparentemente são produtos parecidos, iguais, só que tem alguns detalhes que a pessoa precisa saber, né? Por exemplo, um é de um tipo de videogame e o outro é de outro tipo de videogame. Então, se imagina que se você pega essa informação manual e erra, e coloca isso para você tomar uma decisão estratégica para mudar o preço do seu produto, um controle custa 399, o outro custa 199, você vai tomar uma decisão errada e vai impactar diretamente no seu negócio. Com o monitoramento feito através de uma ferramenta, por exemplo, com a CIV, você, que é o primeiro estágio, eu vou falar isso um pouquinho depois, o primeiro estágio, que é o monitoramento, você pegou os seus produtos em alguns competidores e você tem essa informação agora. Então, o que é possível fazer? Ao contrário do trabalho manual, você consegue otimizar o tempo que você gastaria em trabalhos manuais passíveis de erro, para você otimizar as análises que você precisa fazer, né, focado em entender o posicionamento de preço do seu concorrente, o comportamento de preço de cada um, e análises focadas em otimizar a margem e otimizar a conversão. Então, por exemplo, nesse gráfico, a gente olha todos os principais concorrentes aí da loja Gé Pai do Rafa, né, um pouquinho para a direita aí, maior competição, e minha loja não tem o produto, então nesse
a CIV fornecendo para a loja o histórico de preço de um produto. Então, eu sei ali, por exemplo, que a loja Gé Pai do Rafa não tem aquele produto, a loja BB Store tem um posicionamento mais high level, a loja a Baby U e a Tricai é nítido que uma, quando baixa o preço, a outra baixa, então eu consigo saber o que está acontecendo, quem segue quem, qual é a diferença de preço médio de cada competidor, quem está um pouco perdido. Então, por exemplo, um pouco perdido não é uma boa expressão, mas que não tem um posicionamento muito claro. Então, por exemplo, a Americanas, o verdinho, ela dá uma queda de preço ali, provavelmente deve ter feito alguma promoção, depois voltou e ficou posicionado em cima do Walmart. O Walmart não muda preço. Então, com essas informações, você já tem várias tomadas de decisão para que você consiga ou aumentar ou diminuir o preço do seu produto. Um outro ponto importante é o produto disponível nesse monitoramento que a CIV fornece também, não só o preço, mas a ruptura do produto. Então, nesse caso, eu sei quanto tempo cada competidor meu ficou com o produto indisponível. Então, por exemplo, a BB Store ficou dois dias aí com o produto indisponível. Na Americanas, o produto ficou 16 dias indisponível. Então, com esse tipo de informação, você consegue otimizar a sua decisão. E aqui um breve resumo desse capítulo. Então, é muito importante definir quais são os produtos, né? O ideal é monitorar todos os produtos para você ter uma visão completa do mercado. Então, hoje tem empresas que monitoram 100 produtos a 70 mil produtos. Então, isso é bem importante para que você consiga ter uma análise completa do que está acontecendo com o seu preço e com a sua ruptura. O outro ponto é a escolha dos concorrentes. Então, é muito importante saber quem você vai seguir. Então, a gente sabe que novos concorrentes estão surgindo todos os dias. Então, você saber quem são os concorrentes que você está seguindo é bem importante. E a outra coisa é ter o foco. Então, o monitoramento ele é um segundo passo. Então, não adianta você ter um monitoramento se você não sabe qual é o seu objetivo e tomar as decisões baseadas no seu objetivo. Então, a empresa pode ter um objetivo, mas cada categoria pode ter um papel dentro da companhia. Então, por exemplo, a loja Gé Pai do Rafa é uma loja que tem que entregar uma margem de 30%, porém tem uma categoria que é muito competitiva. Eu sei que eu não vou entregar uma margem de 30%, mas é uma categoria de percepção de preço, é uma categoria de entrada, é uma categoria que eu vou seguir o mercado, mas no meu mix de margem final eu preciso entregar 30 de margem. Então é muito importante ter os objetivos bem definidos. E o trabalho manual, perda de foco, perda de tempo e passível de erro. E o outro ponto do gráfico que a gente acabou fazendo algumas leituras, você tendo os números, começa a fazer ali um entendimento do cenário para otimizar a sua decisão. Uma vez que a gente tem o monitoramento, eu comentei um pouquinho, comentei há pouco, a parte do monitoramento, ele é sim um passo importante, né, para iniciar após a definição do objetivo. E aí com o monitoramento você consegue já fazer algumas análises, aplicar a inteligência em cima desses dados, que é o tema que a gente vai falar na palestra. E depois que você conseguiu fazer essas análises e aplicar essa inteligência, um outro passo é a otimização dessas informações. Então, existem ferramentas hoje, né, a CIV, por exemplo, fornece ferramentas que automatizam o processo de você otimizar a gestão do seu preço e dos seus produtos para você conseguir aumentar a margem e conversão. Então, são 3 passos, né, monitoramento, inteligência e otimização. A otimização focada em precificação dinâmica. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar que eu explique um pouquinho depois sobre isso. O foco hoje é sobre as análises. Tá? Então é muito importante o posicionamento ser reforçado, né, a parte de monitoramento, inteligência e otimização. Então na parte de métricas, é muito importante você conseguir separar, né, quais são as principais métricas do mercado, que é o que a gente falou um pouco já, que é o percentual de produtos que está mais caro, a diferença que você está mais caro e a ruptura. Só que isso daí é um pedaço das análises. As outras análises que você precisa fazer é com relação às suas informações. Então,
a sua venda, o seu estoque, a sua margem, a visita e a conversão. E a partir daqui, a gente vai explicar cada métrica do mercado, como que calcula isso, só para ter uma base, e depois como que consegue cruzar essas coisas e realmente extrair essa inteligência, que é o tema principal da palestra, porque só olhar para fora ou só olhar para dentro não é um caminho ideal. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, explicando um pouco sobre as métricas, imagina que a loja Jepai do Rafa contratou uma ferramenta de monitoramento e análise, otimização, gestão de preço e produto para fazer essas análises, e aí ela recebe esse tipo de informação. Então tem os produtos dela, tem os preços, né, do Jepai do Rafa, da Tricai, da BB Store e assim por diante, ou o preço ou a disponibilidade. Na coluna menor preço, já é consolidado qual é o menor preço daquele produto nos concorrentes que eu estou fazendo o monitoramento, qual é a loja que tem o menor preço. Então, por exemplo, no produto A, a loja Jepai do Rafa está 122, o menor preço do mercado, que é a Tricai, está 99, e a comparação, que é a última coluna, o status da minha loja, o mais caro significa que a loja Jepai do Rafa está mais caro do que o menor preço do mercado, e assim para os outros produtos. Então, o primeiro produto está mais caro. O segundo produto é um produto que está sem concorrente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas o foco desse primeiro slide é a gente explicar como é que calcula esse percentual de itens mais caros. É algo relativamente simples, mas vale a pena reforçar. Então, é o total de produtos mais caros, né, sobre o total de produtos com preço na concorrência, ou seja, somente os produtos comparáveis. Então, o produto B, ele não é considerado nessa conta porque ele não tem preço em nenhum concorrente. Então, a conta de percentual mais caros, é importante fazer o cálculo com os produtos da sua loja e os comparáveis. Nesse caso, são 3 produtos sobre 4, ou seja, 75% dos produtos desse exemplo, né, estão mais caros do que o mercado. A segunda métrica, que é o gap de preço, ela segue o mesmo racional, só fazer a comparação com preços comparáveis, ou seja, eu tenho o preço e o concorrente também tem o preço. Então, a base total aqui seria só os 4 produtos. E o cálculo dessa métrica é a soma dos preços da sua loja dividido pela soma dos preços do mercado somente para os produtos que você e o mercado têm o preço. Então, não considera também o produto B. Nesse caso, é 969 dividido por 794, que dá aí o gap de preço dessa loja, que dá 22%. Ou seja, a leitura que a gente está construindo é 75% do meu portfólio está mais caro do que o mercado, em média 22% no preço. Tá? E aqui só um comentário que vale ressaltar que, por se tratar de média, pode ter um produto muito mais caro, muito mais barato. Então, esse indicador ele é bem estratégico para você conseguir depois fazer um drill down de onde está mais para cima ou mais para baixo. E por último, não menos importante, a quantidade de produtos que está em ruptura no concorrente. Então, aqui é o percentual de ruptura na concorrência, e aí sim considera todos os produtos. Então, aqui é 1 sobre 5, então, em média, eu tenho 20% dos meus produtos que eu posso fazer uma ação, isso vai ser explicado um pouquinho mais para frente, para otimizar a minha margem. Né? Só eu tenho aquele produto. Então, você imagina que com ferramenta igual a Cive, a gente consegue fazer esse tipo de otimização. Só um minuto que tem uma pergunta aqui. Tá. Caso o Rafael está perguntando, no caso de gap de preços, não seria interessante uma ponderação com o volume de vendas? Perfeito, Rafael. Isso é uma coisa que é totalmente possível de fazer.
não só com o volume de vendas ou com o volume de visitas, para você efetivamente tomar uma decisão em cima das categorias que têm o maior impacto ou na sua venda, ou na sua margem, ou no seu estoque, ou na sua visita. Foi muito bom você ter falado e adiantado esse assunto, porque a gente vai fazer uma ponderação um pouquinho mais para frente, que eu vou explicar um pouquinho melhor a parte de percepção de preço, e aí a gente já começa a dar essa ponderada, mas muito bom o comentário e é totalmente factível e viável de se fazer sim. Tá? Continuando aqui, na parte de depois da ruptura, tem um resumo, né, então mostrando aqui as 3 métricas e um cálculo que vocês podem aproveitar para usar no dia a dia. E aqui vale a pena só fazer uma leitura nesse quadrinho, porque, como foi comentado no final do tópico de monitoramento, né, ler os números é muito importante. Então aqui tem um monte de número, tem um bando de dados para cada produto, então vamos entender um pouquinho melhor o que isso está dizendo. Então, por exemplo, o produto A, ele está 23% mais caro que o menor preço. Né? Para esse caso, acompanhar o menor preço, você pode acompanhar o menor preço, ou seja, você pode ficar R$ 98,00 ou você melhora outros fatores. Por exemplo, eu vou melhorar o meu frete, eu vou otimizar o meu frete, eu vou otimizar o meu prazo para você conseguir fazer uma conversão melhor. Então você pode ser um pouquinho mais caro, mas você vai ter um frete mais barato. Você pode fazer isso porque não é só o preço, existem outros fatores que influenciam na decisão da compra do consumidor. Um outro ponto é o produto B, né, que ele está disponível no mercado, então só você tem aquele produto. Então você pode testar o aumento e analisar possíveis impactos em vendas. Então, como a gente comentou um pouquinho atrás e lembrado pelo Rafael, cruzar isso com informações internas é essencial, tá? Porque não adianta nada você aumentar ou diminuir o preço do seu produto e impactar na sua venda negativamente. Tá? O produto C está 67% mais caro do que o menor preço, então a ação é idem ao item A. Tá? Então isso é bem relevante, você conseguir otimizar o preço daquele produto ou até mesmo entrar em contato com o fornecedor, ou seja, como é que eu estou vendendo um produto mais caro e um competidor meu está vendendo um produto mais barato? Será que na próxima negociação eu não tenho que levar isso para conseguir barganhar algo do meu fornecedor? O produto D, provavelmente é um produto tabelado, isso daqui é uma coisa que eu deixei passar de propósito para reforçar essa parte de ler os números, porque hoje no varejo é muito comum trabalhar com preço tabelado. Né? Então, por exemplo, o celular, tem alguns produtos que a indústria fica bem em cima e você consegue fazer esse tipo de acompanhamento. Então, nesse produto, é um produto tabelado que um player está furando o preço, né, entre aspas, e você está sendo prejudicado por aquilo, porque aquele produto é tabelado e você pode sinalizar ao fornecedor sobre aquele furo de preço. E no outro caso, né, o produto E, ele está apenas 3% mais barato, então nesse caso, quando o produto está muito mais barato, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, se você aumenta o preço daquele produto, continua mais barato para otimizar a margem da sua loja. Uma vez a gente tendo esse panorama inicial de percentual de produtos mais caros, gap de preço, indisponibilidade na concorrência, é extremamente relevante ou esse modelo ou outros modelos de análise das informações internas. Então, por exemplo, na loja Gé Pai do Rafa, existem 5 categorias, né, a gente comentou no começo que eram 5.000 produtos com uma margem de 30. Essas informações são totalmente fictícias, então eu vou fazer a leitura de uma linha só, e aí o material depois sendo disponibilizado a gente consegue fazer uma leitura mais completa. Eu coloquei os gráficos aqui para ilustrar, mas, por exemplo, a primeira linha, alimentação, né, tem um faturamento de 35 mil de 160 mil da loja, que é a linha verde, aí a última, vendeu 1.400 peças, né, com preço médio de 25, com estoque atual de 300 mil reais, com uma quantidade de estoque de 9 mil reais, com uma margem de 40, ou seja, essa categoria ela é uma categoria que entrega uma margem acima da média do site, com uma margem financeira de 11 mil, com uma visita de 56 mil e com uma conversão de 2,5.
e o sortimento, né, quantos produtos tem naquela categoria, de 2.300. Então é muito importante você saber o que está acontecendo internamente com seus dados para depois você fazer uma análise com as informações da sua loja. E antes da gente mostrar antes da gente mostrar as análises e a importância de cruzar essas informações, eu só queria passar um racional de gerador de venda, né, que é o Sales Generation Model, para exemplificar possíveis impactos que o preço pode ter, porque essa questão do preço ela é muito sensível, é muito fácil você vender, é só você baixar o preço, mas você tem que fazer isso de forma inteligente. E a ideia desse fluxo é mostrar para vocês as dependências e aonde você pode mexer. Então, existem duas grandes vertentes. O faturamento é a primeira. Então, para você aumentar o faturamento da sua loja, ou você leva mais clientes, ou você faz com que essas pessoas gastem mais, né? Comprem produtos mais caros, ou você coloca produtos mais caros na sua loja. Então, essa é a forma de aumentar faturamento. Para você levar mais clientes, ou você leva mais visita para o seu site, ou você otimiza a sua conversão. Então, essa é uma outra forma de você levar cliente. Para você aumentar o ticket médio, ou você coloca produtos de preço médio maior, ou faz com que o cliente leve mais itens por pedido hoje. Então, a gente sabe que no e-commerce hoje, a maioria dos sites tem uma venda concentrada em produtos com ticket médio alto, com uma frequência baixa. Então, é um mercado extremamente complicado de você fazer com que essa engrenagem seja movida da maneira que eu estou colocando aqui. Mas é uma forma de se pensar. E a outra grande vertente é a rentabilidade, né? Como que eu vendo, como que eu ganho mais dinheiro, mas como é que eu rentabilizo melhor a minha operação. Então, existem duas grandes vertentes também. Então, ou você melhora os seus custos ou você otimiza os seus preços. Para você melhorar o seu custo, você precisa fazer uma negociação melhor dos produtos com os seus fornecedores, ou você otimiza a sua operação. Então, aqui o foco seria na linha de despesa, na linha de corte de custos, etc. E na linha de preço, você tem duas grandes vertentes aqui. Na parte de concorrentes, é o que a gente vai focar hoje aqui, né, nesse webinar, mas também tem a parte de elasticidade. Eu vou abrir um parênteses, se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. O que a gente vai ver aqui hoje, na parte de otimização de margem e de conversão, é olhando para o mercado quando você e algum concorrente tem um produto. Só que ir para os produtos que você é exclusivo, que só você tem, como que faz a otimização de tudo isso se você não tem o preço do mercado? Então, a CIV, já pensando nesse problema, desenvolveu uma solução que integra com o Analytics do cliente e você consegue fazer uma análise com algoritmos, é uma coisa bem complexa, para resolver um problema simples. Qual é o preço ótimo que eu preciso vender um produto, dado que eu tenho um histórico de venda e de preço. Então, por exemplo, se eu vendo um produto a R$100 todos os dias, e eu vendo em média 10 peças, e um dia eu vendo ele a 95 e eu vendi 40 peças, esse produto é extremamente elástico. Então, eu posso sim baixar um pouco mais o produto, porque chegou um momento da minha demanda responder à minha alteração de preço. Então, para isso, não preciso olhar para o mercado. É mais uma solução inovadora que a CIV traz para o Brasil, além de ser a primeira plataforma de precificação inteligente, precificação dinâmica em 2011. Agora a CIV também inova com a precificação inteligente. A precificação inteligente não olha só para o mercado, também considera, mas olha para a informação interna. E precificação dinâmica é uma precificação mais reativa, focado em olhar para o mercado. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses dois assuntos, a gente tem diversos artigos que a gente produziu para começar a sanar a dúvida do mercado, porque como é algo novo e inovador, a gente precisa explicar um pouquinho como que funciona. Então, toda essa parte de elasticidade concorrente, de preço, impacta direto no faturamento.
Então, você pode sim mexer o seu preço para impactar no seu faturamento e na sua conversão. E eu expliquei tudo isso, o principal objetivo era abrir esse debate também de precificação inteligente, precificação dinâmica, mas principalmente mostrar que o preço ele impacta diretamente, obviamente, no preço médio do seu portfólio, mas também no resultado da sua conversão. Então, na parte, não basta, né, olhar só para as informações internas, precisa olhar para as informações da loja. E aqui, puxando mais um gancho do que o Rafael tinha comentado, a gente vai começar agora a cruzar as informações. Então, se eu tenho uma categoria que está muito mais cara, muito mais barata, mas ela vende mais, ela vende menos, o estoque, a margem, como que a gente otimiza isso, tá? Então, aqui a gente vai começar a entrar agora na parte das análises. Então, tudo bem, agora o Jefferson mostrou que tem a parte do monitoramento, eu peguei um monte de dado, eu sei que a CIV pode me ajudar com essa parte do monitoramento para eu coletar essas informações, mas a CIV não ajuda só na parte de coletar só os dados. Então a gente consegue fazer toda essa parte de análises e levar essa inteligência para você, cliente de e-commerce, conseguir fazer a otimização da sua venda, da sua margem e fazer uma melhor gestão do preço dos seus produtos. Então, agora que você tem um bando de dados, quais análises que você consegue fazer? E cruzar as duas coisas, né? Então, por exemplo, as informações da esquerda são as informações da loja, informação interna, e as informações da direita são informações do mercado, de acordo com o racional que foi apresentado aqui, das 3 principais métricas. Na verdade, 4 principais métricas, que uma é o total de itens que você tem com o mercado. Eu só vou fazer um breve comentário sobre a primeira e a segunda linha, focado nessa parte direita do mercado, né, alimentação e roupas. Então, por exemplo, na parte de alimentação, eu tenho 10% dos meus produtos, ou seja, dos meus 2.300 itens que eu e o mercado tem. E eu estou 30% mais caro, e em roupas eu só tenho 3% de comparação com o mercado e 90% está mais caro. E aqui a outra leitura é o meu gap de preço. Então, por exemplo, em alimentação, dos 10% que está mais, dos 30% que está mais caro, eu estou em média mais caro 5%. E já em roupas eu estou 90% mais caro em quantidade, só que na média 35%. Então é muito importante, essa parte é bem relevante, você sempre fazer essa análise bem inicial e já, de novo, aí, usando a colaboração do Rafael, fazendo essa ponderação. Então, por onde que eu começo aqui? Então eu vou começar primeiro olhando essa informação de comparável com o mercado. Então, por exemplo, 10%, 3%, ou para a terceira linha, eu tenho 80% dos meus produtos comparáveis com o mercado. Então, esse cara aqui, como a gente viu lá no começo, que 96% das pessoas comparam o preço em pelo menos 4 lojas, essa informação tem que ser usada num quadro desse para que você consiga começar a olhar as informações de mercado para quem tem mais produtos com o mercado. Então, seria brinquedos para começar aqui a ter uma análise para você começar a fazer essa otimização. E aí, para cada loja, para cada categoria, para cada site, de acordo com o seu objetivo, é muito importante fazer essa ponderação inicialmente pela quantidade, para que depois você consiga ver aonde está o problema de percentual mais caro, de gap de preço e de ruptura. Tudo bem? Então, essa parte é bem importante de sempre ponderar interna, né, da sua venda, da sua margem, do seu estoque, da sua visita, com a quantidade de produtos que você e o mercado tem, com os principais KPIs de performance da sua loja. E eu vou trazer 3 grandes tipos de análise que é possível fazer com essas informações, que é como que você consegue, com tudo isso, né, com um bando de dados desse, você consegue otimizar a sua rentabilidade, como é que você consegue
melhorar a sua conversão. Então, uma vez que eu tenho tudo isso agora, por onde que eu começo? Que tipo de modelos, por onde que eu começo a otimizar minha conversão? E qual é a categoria que eu posso melhorar a minha percepção de preço? Isso aqui foi uma coisa que eu comentei que daria para ponderar. E por último, eu vou falar sobre isso e depois mostrar os cases. Então, a primeira análise que dá para fazer aqui da rentabilidade é com foco no gap de preço. Então, esse gráfico, que é um gráfico de bolhas aqui, no eixo da esquerda, que é o eixo Y, né, ele mostra o gap de preço da sua loja versus o mercado. Ou seja, quando está para baixo, você está mais barato. E quando está para cima, você está mais caro. Tá? O eixo X é a sua margem atual. E o tamanho da bola é o percentual de produtos que você tem em comparação com o mercado. Então, aqui é o seguinte, agora que eu recebi tudo isso, por onde que eu começo? Porque eu sei agora aonde eu estou mais ou menos barato, caro, etc., que é o gap de preço, eu sei a minha margem, eu sei que o mercado tem uma maior comparação com aquele tipo de categoria. Então, aqui, né, nos quadrantes, para você aumentar a margem dos produtos, o foco é você pegar produtos que você está muito mais barato, né? Nesse quadrante aqui, preços abaixo e margem baixa. Então, eu estou mais barato do que o mercado, muito, e estou com uma margem ruim. Então, nesse caso, eu preciso aumentar o meu preço, lógico, gradativamente, que é a sugestão aqui na categoria de higiene e saúde, eu tenho mais produtos, e eu vou fazer um movimento para levar essa categoria para o próximo quadrante. Então, para ilustrar isso daqui, né, imagina que você tem um produto a R$500 de higiene e saúde, e você, olhando para o mercado com todo esse histórico de monitoramento e pegar essas informações e etc., o seu menor preço, né, o seu concorrente que tem o menor preço, está vendendo aquele produto a R$1.000. Então, é uma situação que você precisa tomar uma ação. E a ideia aqui seria pegar os produtos de higiene e saúde e fazer esse movimento e você conseguir aumentar o preço de alguns produtos, continuar mais barato e você consegue otimizar a margem dos seus produtos. Tá? Porém, tem sempre que olhar para a informação interna, porque, né, não é tão simples assim, então seria muito fácil, vamos só aumentar o preço dos produtos ou vamos só diminuir que está tudo certo. Então, o único parênteses aqui que eu coloco é esse quadrinho verde, que é a categoria, ela tem uma margem sim baixa, e está com um produto muito mais barato, porém, é a categoria que tem uma conversão já baixa. Então, eu coloquei isso aqui propositalmente para falar o seguinte. Então, antes de você fazer esse movimento de gap de preço e etc., para otimizar a sua margem, como a gente está falando de e-commerce, é possível fazer N testes. Então, eu pego alguns produtos, aumento o preço, olho a conversão. Eu pego outros produtos, mexo o preço, faço um grupo A, um grupo B, um grupo C, e depois mensuro o resultado, porque senão você pode prejudicar o resultado da conversão da sua loja. Então, é extremamente importante, por isso que a gente vem construindo toda a parte de monitoramento, já tem os KPIs de mercado, tem os KPIs da loja, e é extremamente importante qualquer decisão de mexer no preço olhar para dentro. Nesse caso aqui, olhando para a conversão e outros indicadores relevantes do seu negócio, de acordo com o objetivo determinado, ou do site ou da categoria. Então, na parte de aumentar a rentabilidade, a outra possibilidade é você fazer um movimento de aumentar o preço de produtos que você tem e o mercado não tem. Então, no eixo Y, né, o percentual de produtos indisponíveis na concorrência e o eixo X é a margem. E aqui a gente coloca os quadrantes para identificar qual é a categoria que eu tenho hoje que tem mais produtos indisponíveis na concorrência. Eu estou com uma margem baixa e antes de ficar indisponível, eu sei que aquela comparação com o mercado, né, o percentual de itens comparáveis,
ele é um pouquinho relevante. Então, aqui na categoria de passeio, a sugestão é migrar isso para um patamar de margem de 40%. Então, a categoria de passeio tem uma margem relativamente baixa, e aí com esse movimento você consegue otimizar a margem dessa categoria e, obviamente, contribuir para o resultado da loja. E o movimento é o mesmo do outro, só que nesse caso, propositalmente ali em vermelho, a concorrência está tá indisponível. Então, só você tem aquele produto, você aumentaria o preço daqueles produtos. Não foi um erro aqui o gráfico aumentar o preço do produto menos do que o outro, porque no outro você está seguindo e aqui você está aumentando gradativamente para você, obviamente, testar. Então, né, a categoria de passeio ela está em média 15% mais barato do que o mercado, então aumentar o preço de alguns produtos exclusivos e se posicionar, mas é extremamente importante olhar para aqueles outros indicadores que tinham na parte de KPI, que é basicamente a venda, a margem, o estoque e a visita. Então, estou aumentando, vejo se mexeu na minha venda, vejo se mexeu na minha visita e assim por diante. Então, é extremamente importante não olhar só o preço, é extremamente importante olhar para essa parte de informação interna. Então, eu comentei que a CIV tem algumas soluções que faz isso, então, com integração no Analytics, hoje, por exemplo, na CIV, você consegue já fazer esse tipo de monitoramento e de análise para você conseguir ver se você seguiu a concorrência, você mexeu no preço, assim que a concorrência ficou indisponível, qual foi o impacto na minha venda? Então, existe um histórico, uma integração com o Analytics, com a ferramenta da CIV para você conseguir fazer esse tipo de acompanhamento. O outro ponto é o ponto da conversão, que é basicamente aí, lógico, margem e conversão são os principais KPIs hoje de performance do varejo relacionado à venda. Então, nesse gráfico de bolha, o eixo Y é o percentual de produtos mais caros e o outro eixo, o eixo X, é a conversão da loja e o tamanho da bolha continua o percentual de produtos comparáveis. Então, nesse caso aqui, como a gente está olhando o quadrante de baixo, né, baixa conversão e o percentual de itens ali mais caros um pouquinho para cima, e a gente está vendo que, por exemplo, brinquedos é uma categoria que tem o maior percentual de produtos comparáveis com o mercado, que a gente viu antes lá, 80%, e aí sempre fazendo o parêntese e o link com o primeiro contexto que a gente viu lá. Então a gente está falando aqui que 96% das pessoas compara preço em 4 lojas. Se o cara entrou nessa categoria de brinquedos e 80% você tem e o mercado tem, com certeza ele está indo no mercado. Né? Então você tem um produto a R$100, o cara está com um produto a R$90, independente ali de outros fatores, analisando só o preço, e a gente sabe que o preço hoje é extremamente importante para a decisão de compra do consumidor, provavelmente a chance de fechar em outra loja é muito mais alta por conta do preço. Então a ideia seria otimizar alguns produtos de brinquedos, né? Otimizar seria, eu vou seguir alguns produtos, sempre olhando também para a margem, porque nesse caso aqui a gente está mexendo no preço. Então, basicamente, quando a gente está otimizando a margem, a gente tem que olhar se está impactando na venda. Quando a gente está otimizando a venda, a gente tem que olhar se está impactando na margem. Então, isso é extremamente importante para que o varejista consiga fazer a otimização das duas coisas. O outro ponto, nesse gráfico, é extremamente relevante olhar todas as informações de forma integrada, ou seja, nesse gráfico existe outras informações para facilitar a tomada de decisão, já que a gente está falando de conversão. Então, por exemplo, brinquedos é uma categoria que visitas e margem, né? Visitas é o preto e verde é o vermelho. O brinquedos é uma categoria que tem aí no período X 1000 visitas com uma margem de 13.
Então, se eu fizer esse movimento, eu tenho que fazer um movimento bem inteligente, porque a margem já está menor do que o site. Então, isso é bem delicado. E para fazer esse movimento de conversão, eu trouxe um racional aqui, uma planilhinha, que é o seguinte: hoje a conversão de cada categoria é essa conversão atual. Então, um movimento, vou fazer um exercício, se eu conseguir aumentar pontos, 0,5 pontos percentuais, 0,5 pontos percentuais na minha conversão, qual vai ser o impacto na minha venda? Então, por mais que... E aí tem o preço médio, né, para concluir aqui o raciocínio do impacto na venda. Né, o preço médio, hoje a venda dessa categoria, e essa venda incremental. Essa venda incremental, ela se dá pelo seguinte racional. Foi feito um simulador, né, para a gente fazer esse tipo de incremento. Então, basicamente, eu pego a minha conversão atual, coloco mais 0,5 pontos percentuais, e aí eu vou ter a minha nova visita, e aí eu vou aplicar o meu preço médio, só que eu vou dar um desconto no meu preço médio, porque eu estou diminuindo o meu preço. Né? Então, eu estou dando um desconto de, nesse caso, 10%. Só que como eu estou aumentando minha conversão, as coisas precisam compensar, por isso que tem essa venda incremental. E aí eu não vou fazer isso para todos os produtos, eu só vou fazer isso para os comparáveis do mercado, né, a segunda linha da fórmula, e eu vou aplicar esse racional só para metade dos produtos mais caros, né, para começar. Obviamente que esses números podem ser alterados para que essa venda incremental ela fique mais apurada, vamos colocar assim. E aí, traduzindo em miúdos, essa fórmula ela diz o seguinte: eu vou colocar uma nova conversão no meu site, eu vou ter uma visita, eu vou ter uma quantidade de clientes maior, porque eu estou mexendo na conversão, eu vou dar um desconto no meu preço, só que eu não vou fazer isso para todo mundo, eu vou fazer isso só para quem tem comparação com o mercado, e vou fazer isso para alguns produtos mais caros do que o mercado, nesse caso, os 50%. E aí a conclusão de aumentar e mexer na conversão é que brinquedos é a segunda categoria hoje em produtos mais caros, né, porque a gente vê que roupas está ali em cima, mas a quantidade de comparáveis é muito pequena. Só que a venda incremental ela não é maior do que a higiene, porque a visita ela é bem menor. Né? Então, hoje, por exemplo, visita de higiene e saúde, nesse exemplo, são 26 mil pessoas comprando. E a margem de higiene e saúde ela é de 2%. Então, nesse exemplo, propositalmente, né, coloquei esses fatores para que essa parte de conversão seja um pouco mais discutida e, obviamente, trazer essas informações, um simulador e a margem, etc., porque mexer o preço para baixo é complicado. Então, precisa se analisar também a questão da margem, porque, dependendo, você poderia pegar alguns produtos de higiene e saúde que está com uma margem para fazer esse movimento, porque, na média, o produto está mais caro. Mais barato, desculpa. E na parte de outras análises que é possível fazer, e aqui trazendo um pouco da ponderação pela visita. Então, antes de eu mostrar aqui o slide, você imagina o seguinte: você pegou o preço dos seus produtos, viu com o mercado, fez um monitoramento, olhou com essas informações, e você precisa priorizar alguns itens. E você pode pegar, por exemplo, uma categoria que tem 80% dos itens mais caros, você está tendo uma visão agora, você está tendo uma foto. A proposta desse slide é discutir o seguinte: eu preciso olhar um histórico de percentual de itens mais caros ponderados pela minha visita, ou seja, os produtos que ficam mais caros mais tempo e tem uma visita alta, eu estou dando uma percepção de preço
para o meu cliente que todos os outros produtos eles são mais caros do que a concorrência. Então, por exemplo, para ilustrar, quando você vai no mercado, quando eles colocam o anúncio na TV, quando colocam um anúncio no folheto, são poucos itens, né, que tem um fluxo absurdo, que dá uma percepção de que aquela loja é mais barata ou mais cara do que a outra. Então, por exemplo, você pega um supermercado que faz um anúncio de carne, de leite, de arroz, de cerveja, de itens que são extremamente notáveis, ou seja, a consumidora ela sabe o preço daquele item. Se você errar o preço daquele item, ela vai falar, ixi, esse mercado aí, essa loja aí tá cara. Ela está olhando 2 produtos falando que está caro. Então é extremamente importante você focar nos itens que levam o fluxo para a sua loja. Então, eu quis dar esse panorama para mostrar um pouco do contexto dessa métrica, dessa percepção, para aplicar isso ao e-commerce, né? Então, como que aplica algo de percepção de preço no e-commerce? E aí o racional para aplicar é o seguinte, você imagina que você tem em uma categoria 5 produtos. Aqui nesse caso, cadeira, que na loja Pai do Rafa lá é um tipo de produto que vende bem e etc. Então, esses 5 modelos de cadeira para bebê comer. Então, o primeiro 78 e assim por diante, né, o preço da minha loja. Aí você olha para o mercado, o concorrente com o menor preço, né, 69 e assim por diante, aí você fazendo aquele status que a gente já havia comentado anteriormente, essa parte você consegue já ver ali, mais caro, pô, esse produto está mais caro, esse produto está mais barato, e assim por diante. Até aqui a gente já discutiu a gente já discutiu nos slides anteriores. Eu vou fazer um parênteses aqui, o André Luiz está perguntando, gostaria de saber sobre a análise competitiva de preço entre lojas físicas e e-commerce. André, eu já vou responder a sua pergunta, vou terminar aqui o racional desse slide, que vai gerar um pouco de dúvida e debate, mas com certeza esse é um assunto bem interessante que a gente vai falar. Voltando aqui para a análise de percepção de preço, então até aqui, nenhuma diferença do que a gente viu até agora. Aonde entra a primeira diferença? A primeira diferença é o seguinte, o status que a gente está colocando aqui, mais caro, mais barato e para os produtos, ele é um status atual. Então, hoje, o primeiro produto, ele é 78 na minha loja e 69 no mercado. Então, hoje ele está mais caro. Só que essa outra linha, né, o percentual de dias mais barato, o percentual de dias analisados, é o seguinte, dos últimos 20 dias, né, dos dias analisados, 10 dias eu estava mais caro para esse produto. Ou seja, alguém entrou lá no site, um dia estava mais barato, um dia estava mais caro. Na média, 50% do tempo, esse produto estava mais barato. Então, é o percentual de dias aqui mais barato. Tá? Então, quanto maior esse indicador, melhor para o produto. Então, a leitura desse indicador é apenas o preço do produto. Então, para cada produto, por exemplo, o produto do meio, que é o produto 100, ou seja, hoje ele está mais caro, mas 100% do tempo, dos últimos 20 dias, ele estava mais barato. Então, até aqui, essa é a primeira novidade, que você faz um histórico de status de preço por produto. O outro ponto Jefferson, você falou que o negócio da relevância, né? Então, a relevância no e-commerce, obviamente, pela visita. Então, eu sei que o meu produto hoje, no período de 20 dias, por exemplo, o meu primeiro produto, ele teve 2.000 visitas. Então, aqui a gente já começa a se questionar, tudo bem, tem a margem, tem o estoque, etc., mas para o produto do meio, né, que é essa cadeirinha aí, com essa carinha aí, tem 5.000 produtos. 5.000 produtos, não, desculpa, 5.000 visitas. Então, esse produto ele é extremamente relevante para a percepção de preço da sua loja. Então, hoje ele está mais caro, só que nos últimos 20 dias ele estava mais barato. Então, algum concorrente, como a gente viu naquele slide que tinha os gráficos, algum concorrente vendo a importância desse produto, baixou o preço, né, seguiu ali uma estratégia dele de acompanhar, enfim, de ficar um pouco mais barato.
E o que eu faço? É um produto extremamente relevante, eu baixo o preço, eu espero, então é extremamente importante analisar essas informações conjuntamente. E a outra informação aqui é o seguinte, a soma da visita desses produtos vai dar X. Desse X, cada produto tem um share de visita dentro daquele grupo. Ou seja, o primeiro produto tem 19% das visitas, né? E o produto do meio tem 48% das visitas. Aonde eu quero chegar? A percepção de preço do produto é a linha 4 aí, percentual de dias mais barato, percentual de dias analisado, que é 50%, 25%, 100% e assim por diante. Só que a percepção de preço de cadeira de bebês, ela é feita da seguinte forma. Ela é a ponderação da percepção de preço do produto vezes a importância dele, ou seja, o share de visita do departamento. Então, 50 vezes 19, 25 vezes 3, 100 sobre 48 e assim por diante, que vai dar a percepção de preço do departamento, que é os 59%, que é esse bullet preto que apareceu aí em cima do lado. Então, a gente faz aí três leituras macro desse indicador de percepção de preço. A primeira leitura é uma leitura de percepção de preço do produto, onde eu olho o histórico de preço, o histórico de status ao longo do tempo. A segunda leitura é a parte da percepção de preço do departamento, que é toda essa ponderação, né? Então 59% é a percepção de preço desses produtos, ou seja, 59% do tempo, né, dos últimos 20 dias que as pessoas entraram em produtos de cadeirinha para bebê, ponderado pelos mais importantes, os produtos estavam mais baratos. Então isso daí é uma outra métrica. E por último, a outra métrica é a última linha que está aí, que é qual é o produto que impacta mais na percepção de preço daquele grupo de produtos. Então, por exemplo, a cadeirinha verde é a cadeira que não pode comer bola, porque são metade da minha visita, ela está concentrada nesse produto. Então, isso é extremamente importante você focar nesse tipo de produto. Por outro lado, esse outro produto aqui, de 3 mil visitas, dos 20 dias analisados, ele não ficou nem um dia mais barato. Então, 0% de percepção de preço. Só que hoje ele está mais barato. Então, a gente tem dois cenários aí. Um cenário que é a cadeira verde, que eu comi bola hoje, e um cenário da outra cadeirinha, a última cadeira, que eu comi bolas nos últimos 20 dias e voltei para o jogo. Então, só aí a gente está falando de mais da metade das visitas dessa categoria para você fazer uma otimização aí de percepção de preço, sempre olhando para as visitas. Tá? Então, na parte de resumo e no resumo aqui de monitoramento e das análises que foram apresentadas, a gente abordou 3 grandes tópicos. O primeiro tópico é a questão do tempo, então isso dá um trabalhão para fazer e a Civil consegue ajudar, obviamente, as empresas fazerem esse tipo de trabalho na otimização do tempo. Tem a questão do monitoramento também, que está totalmente alinhado, e toda essa parte da análise para você conseguir otimizar a sua margem e otimizar a sua venda, diminuir o preço dos produtos para quando está mais caro e aumentar quando está mais barato para você aumentar a sua margem. Então, na parte de análises, a única recomendação é ter foco e execução. Então, qual a decisão que você vai tomar? Qual o objetivo que você quer alcançar? Você quer aumentar a margem, quer aumentar a venda? Qual o objetivo da sua loja? Então, informação sem ação é apenas... Informação sem ação apenas informa, então, às vezes nem isso. Então, é muito importante ter execução. Então, forme ações com informações. Então, tem um jogo de palavras aí para manter o foco na execução desse bando de dados para que você consiga otimizar a gestão dos seus preços e produtos focados em conversão e margem. Antes de mostrar os cases aqui, eu só quero comentar um pouco sobre a pergunta do André, que ele comentou aqui que gostaria de saber sobre a análise competitiva de preço entre lojas físicas e e-commerce. André, a CIV
a CIV tem toda a parte de monitoramento, inteligência e otimização na parte de e-commerce, e como a CIV faz parte de um grupo, né, o grupo Arpex, que o grupo Arpex hoje tem duas grandes vertentes, né, a vertente de e-commerce, então tem a CIV, o Site Blindado, a Admatic, a Infoprice, que é essa empresa que faz o nosso monitoramento do offline, eu vou explicar, e a outra vertente de meio de pagamento, então Moip, Mundipag, Pagar.me, a Stone. Então, eu estou explicando a estrutura para chegar na Infoprice, que a Infoprice ela faz justamente o que a CIV faz, só que para o mundo offline. Então, a gente tem uma integração com essa empresa faz parte do grupo. Então, o que eles fizeram foi otimizar a coleta de preço nas lojas, captura direto na maquininha do ponto de venda. Então, você pensa o seguinte, hoje você quer fazer um monitoramento através de qualquer empresa hoje no mercado para fazer esse tipo de coisa, ou alguém vai lá, pega uma prancheta, pega um celular, escaneia, etc. A Infoprice desenvolveu uma maquininha que carrega o barra direto na maquininha, pega na consulta de preço direto ali, e você consegue ter essas informações em 10 minutos, por exemplo, de 5.000 produtos. Depois, se você quiser mais detalhes, etc., você me manda um e-mail que eu te explico melhor. Por que eu expliquei isso? Porque cada vez mais as empresas estão buscando fazer esse tipo de integração de loja física com e-commerce, né? A gente sabe aí que tem toda essa questão do omnichannel, que as pessoas procuram na loja, vai para a internet, procura na internet, vai para a loja, etc. A parte de análise de competitividade ainda tem um baita mercado ainda para ser explorado, mas fato é que hoje o grande ponto é que toda a parte do varejo offline, né, que tem supermercado, etc., ainda é pouco explorado hoje na internet, e toda a parte do varejo duro, vamos colocar assim, eletroeletrônico, etc., é mais focado hoje no online. Então, existe uma sinergia bem grande aí. Então, com certeza, essas informações se cruzando, você consegue ter uma análise mais completa. Não sei se eu respondi sua pergunta, se você quiser comentar, para eu passar para o próximo, ou depois você pode me mandar um e-mail que eu posso mostrar mais detalhes para você sobre esse assunto. Tudo bem? Beleza. Então, na parte dos cases aqui, eu vou apresentar uns cases para vocês focados em otimização de margem de conversão. Então, o primeiro case aqui, triplicou o faturamento e agora vende mais que a loja física. Isso é um cliente da CIV que começou a fazer o monitoramento, não tinha ideia de como estava o posicionamento dele, os produtos estavam extremamente mais caros que o mercado no mundo online. E aí o que aconteceu foi que ele não conseguia emplacar com a venda dos produtos online. Então, começou a fazer um monitoramento, começou a extrair inteligência, só que viu que estava começando a ficar humanamente impossível mudar o preço no e-commerce. Então, o que eles fizeram, eles adotaram a solução completa, né? Então, monitoramento, análise e otimização, que a otimização é a precificação dinâmica. Então, eles colocam os produtos dentro dessa plataforma da CIV e a CIV precifica de forma automática, né? Faz a precificação de forma automática dos produtos de acordo com regras. Então, quando o concorrente X chegar nesse preço aqui, eu quero ficar tantos por cento abaixo. Obviamente que dentro de um limite de preço. E aí o resultado foi que triplicou a venda, e aqui o comentário da gestora de e-commerce, né, resolvemos um problema e criamos outros. Agora o pessoal das lojas fala que o e-commerce está canibalizando as vendas. Então é melhor perder para a gente do que para a concorrência. Então esse é um exemplo real de que colocar isso daqui, né, a recomendação depois das análises, né, foco na execução para que você consiga fazer esse tipo de trabalho. O outro case, né, aumento de 2 pontos percentuais em rentabilidade. Então, aqui também foi com um foco e uma energia e uma disciplina muito grande de manter os produtos que estavam mais caros um pouquinho mais barato e os produtos mais baratos um pouquinho acima do que ele estava vendendo, porém abaixo do mercado, como a gente viu aqui.
Então, durante um mês, mudando o preço, né, só para os produtos mais importantes. E aqui o comentário do diretor de planejamento, né, não fizemos nada. A gente só baixou o preço de alguns e aumentamos de outros, de forma constante durante um mês. O resultado foi que eles conseguiram aumentar 2 pontos de rentabilidade. Então, a gente está falando aí, né, de um dos maiores varejistas hoje do Brasil, que é cliente da CIV, conseguiu fazer um trabalho consistente e ganhar 2 pontos de rentabilidade hoje no e-commerce é bem complicado. Então, a gente consegue suportar esse tipo de decisão. Então, basicamente, o que eles fizeram foi aumentar o preço dos produtos de alguns e aumentar de outros. Um outro exemplo que a gente também coletou de outro cliente foi que eles entenderam essa questão da percepção de preço, aplicaram e aumentou absurdamente. Então, ele não analisava os produtos mais importantes, estava perdendo muitas vendas para a concorrência. Então, após esse treinamento e após um acompanhamento da CIV com esse cliente, de mostrar qual é a estratégia que ele tem que colocar, de mostrar quais são os produtos, de até arrumar um pouquinho ali a casa no bom sentido de esse tipo de relatório você precisa fazer assim, você precisa colocar esse tipo de pessoal para fazer isso, isso e isso, o resultado foi um aumento de 53% na conversão. Então, aqui, né, estávamos alterando o preço dos produtos errados e não analisávamos a conversão. Então, aqui a curva verde é a conversão dessa loja e a percepção de preço dentro daquele racional que eu coloquei. Então, a percepção de preço aqui no exemplo chegou a mais de 60%, chegando aí 65%, e a conversão, né, saindo aí de um patamar de menos de 1% para mais de 2%. Então, existe sim essa consistência de um trabalho para você conseguir mostrar o resultado. O outro ponto é aumentar otimizar também a venda de marketing. Então, o aumento de 30% nas vendas de e-mail marketing. Então, aqui o varejista não analisava se as ofertas que ele disparava no e-mail marketing estavam disponíveis na concorrência. Então, o que aconteceu foi que ele fez um pequeno ajuste ali nessas ofertas e teve um incremento considerável na venda. Né? Então, a comparação de preço é inevitável para esse canal para você conseguir fazer a otimização de preço. Então, isso foi bem relevante. E aí, uma outra solução também é que a CIV consegue fazer esse monitoramento e essas análises para e-mail marketing. Então, você consegue saber o preço do seu produto na sua loja, o preço do seu produto no e-mail marketing, para que você consiga acompanhar todas essas estratégias. Né? Então, aqui, você cruzando informação da sua loja, do mercado e do e-mail marketing. E aqui tem uma pergunta, mas como a CIV precifica o seu trabalho para pequenos empresários? O Egberto Souza está perguntando como que funciona, quanto custa tudo isso que a gente está explicando aqui. O Egberto, a CIV hoje trabalha não só com os grandes, mas a gente também trabalha com pequenas lojas, que para a gente não existe cliente pequeno, existe parceiros. Então, se a loja hoje se denomina como pequena, obviamente, implementando soluções como essa da CIV, a ideia é triplicar o faturamento, aumentar a margem, etc. Toda a parte de precificação desse serviço, ela é baseada em quantos produtos que você quer monitorar, quais os concorrentes que você quer monitorar e os módulos. Então, por exemplo, você tem uma loja que você tem 1000 produtos em 10 concorrentes. Aí a CIV vai entender com você qual é o módulo que você vai colocar e iniciar esse monitoramento, e a proposta ela é customizada mesmo. Então, para mais informações com relação a preço, etc., eu peço que você, por favor, me mande um e-mail, eu vou mostrar aqui os meus contatos e a gente com certeza terá o maior prazer em atendê-lo e conseguir fazer com que a sua loja otimize a gestão dos seus preços e dos seus produtos. Tudo bem? Bom, beleza.
E aqui, algumas provocações em cima de tudo isso, mas antes das provocações, vale a pena fazer um grande resumão mesmo. Então, saindo aí de toda a parte do monitoramento, daquela coisa extremamente maçante de tempo, de erro e etc. Então, é muito importante você ter um objetivo claro para você conseguir fazer esse tipo de trabalho de uma forma automatizada, com uma ferramenta que te apoie nessas decisões. Um outro ponto extremamente importante é você definir quais são os principais KPIs. Obviamente que hoje eu trouxe aqui alguns, mas isso é totalmente customizável. É bem importante você conseguir tomar as decisões alinhadas com o seu posicionamento. Tá? Então, isso é extremamente relevante, você conseguir fazer isso tudo, né? Ter foco na execução, fazer essas análises e mensurar o resultado. Isso é extremamente importante, porque a gente mostrou aqui 4 cases de dezenas de cases e trabalhos que a gente consegue mostrar o resultado do nosso trabalho para que os clientes consigam sempre otimizar a gestão de preço e dos produtos deles. Tá? E aqui a gente tem algumas provocações para que a gente consiga fazer o encerramento desse webinar alinhado, né, como que você extrai a inteligência do monitoramento da sua concorrência. Então, hoje, como é que você faz esse tipo de monitoramento? Então, hoje eu trouxe aqui um material um pouco mais introdutório para começar esse assunto, né? O quanto de margem que você está deixando de ganhar por não saber a sua diferença média de preço por categoria, por linha de produto, por não saber que um produto seu está disponível e na concorrência não está, né? Quantos consumidores começaram a comprar na sua loja, pois achou o preço caro. Então aqui a gente trouxe que 96% das pessoas fazem comparação em mais de 4 sites. Com certeza, se você tem um preço mais caro, vai ter gente deixando de ganhar, de comprar. Né? Quantos e-mails que você mandou com preço mais caro, isso é extremamente importante. Hoje a gente sabe que canal de e-mail marketing tem empresa que representa 10, 20% das vendas. Então tem pessoas, ferramentas e processos alinhados para conseguir fazer essa otimização de e-mail. E você mandar um e-mail com preço mais caro, você está dando venda para o seu concorrente. Então é extremamente importante você analisar isso, você marcar esses produtos. Então, por exemplo, eu vou mandar um e-mail, né? Se você tem uma ferramenta que você olha o preço antes e fala, pô, eu vou marcar esses e-mails aqui, eu vou olhar se eu estou mais caro, se eu estou mais barato e etc., para que você consiga otimizar a venda, como foi o caso desse cliente nosso. E um outro ponto é, você sabe hoje quantos produtos estão disponíveis na concorrência, né, alinhados também com esse quesito do e-mail, e quando você troca o preço, você olha para dados internos. Então isso é extremamente importante também, porque alguns recados e algumas dicas aqui, até para começar a, entre aspas, aí, vocês me permitem educar o mercado, porque tudo isso que a gente falou não é só trocar o preço para baixo, você pode trocar o preço para cima e otimizar a sua margem. Você precisa olhar venda, visita, estoque e margem todos os dias, todo momento, porque o negócio depende disso, não tem jeito. E você consegue fazer aí a otimização da gestão do seu preço e dos seus produtos. E aqui tá deixo os meus contatos, né, o meu e-mail pessoal, o meu e-mail da CIV, o meu contato do LinkedIn. Aí tem a homenagem aí para minha mãe, né, meu e-mail jefilhodajo@gmail.com, meu Skype é homenagem ao meu filho, Jé pai do Rafa. E aí eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado o conteúdo desse primeiro webinar do ano, primeiro de muitos. Agradeço mais uma vez aí o convite da Dot Store, e qualquer dúvida com relação a esse material ou precificação dinâmica, precificação inteligente, monitoramento, inteligência, otimização de preço de produtos no e-commerce, eu me coloco inteiramente à disposição para que vocês possam continuar nessa briga tão árdua como a gente viu no primeiro slide, de um mercado extremamente competitivo no e-commerce. Muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão? Beleza, pessoal?